Cerca de uns 3 anos atrás, um grupo de amigos... Vocês me ouvem bem? Tá saindo bem o som? Cerca de uns 3 anos atrás, um grupo de amigos resolveu se reunir para fazer um churrasco no final de semana. E o combinado, um churrasco desse simples, no quintal de casa. E o combinado era que cada um levaria o seu pedaço de carne e dividiria entre eles, de acordo com a preferência de cada um. E conforme o churrasco estava acontecendo, de repente, eles notaram a presença de uma pessoa estranha. E essa pessoa, assim, ninguém teve a coragem de perguntar quem ele era, até porque acharam que era convidado de algum dos amigos. E tudo bem, vamos deixar ele aqui na festa, no nosso churrasco. E conforme as carnes foram sendo servidas, e teve de tudo. Maminha, fraldinha, a linguicinha, a picanha. Conforme as carnes foram sendo servidas, eles perceberam que esse convidado, até então estranho, começou a se apropriar do churrasco. Começou a comer só a picanha, não levou nada e estava comendo só a picanha. De repente, ele começou a dar ordens ali para os participantes. Olha, essa carne vocês vão assar dessa forma. Aqui eu acho que vocês devem consumir só esse pedaço de carne. Eles começaram a se incomodar. Mas, afinal de contas, quem que é essa pessoa que chegou no nosso churrasco de amigos e que está querendo controlar o nosso churrasco? O que está acontecendo? E foi então que eles começaram a questionar. Foi você que trouxe? Não, eu não. Foi você que trouxe? Foi você que chamou esse convidado para o nosso churrasco? Eu não. Então eles olharam para esse convidado e tiveram a coragem de perguntar: escuta, quem que é você? O que você está fazendo aqui no nosso churrasco? E o convidado, muito tranquilamente, olhou para eles e disse: ué, vocês não estão me conhecendo? Meu nome é Fernando. Fernando Haddad. É, minha gente, é exatamente isso que o governo tem feito com o nosso patrimônio. É aquele convidado que chega de bicão, não traz nada, fica com a maior parte e depois de um dia inteiro de evento, eu tenho certeza que vocês já tiveram a percepção de que cada vez mais sobra um pedaço menor de carne na nossa grelha. E o meu objetivo hoje, então, é conversar com vocês sobre a holding e os impactos que essa reforma tributária traz no planejamento patrimonial através da holding. Antes de mais nada, eu acho importante dizer o que é o planejamento sucessório. A gente ouve muito sobre isso e às vezes fica meio em dúvida de que, aliás, muito se fala no mercado, holding, e muitas das vezes nós, cliente final, ficamos nos perguntando, será que a holding é para mim? Porque nós temos os dois extremos. De um lado, aqueles que defendem que holding é para todo mundo, e de outro lado, aqueles que dizem que a holding é só para quem tem patrimônios milionários. E a holding, ela é uma das formas que nós temos de se fazer um planejamento sucessório. Não necessariamente eu preciso de uma holding. Só que, dentro de um contexto patrimonial, do qual eu imagino que talvez a grande maioria esteja inserido, ela pode ser muito bem utilizada. Mas antes disso, eu quero deixar claro que, como eu já disse, o planejamento sucessório não é só uma holding e ele envolve outras estratégias que podem ser utilizadas para antecipar aquilo que vai acontecer depois da morte. Muitas das vezes isso pode ser constituído por um testamento, uma doação direta de um imóvel. Quando chegar na parte ali, que eu vou falar um pouquinho sobre o IBS e o CBS, a questão da receita dos aluguéis, a gente pode perceber que talvez uma doação direta fracionada entre filhos possa ser bem interessante. Então, não necessariamente eu preciso da holding, mas é sempre bom a gente lembrar que pensar no futuro hoje é o maior presente que você pode deixar para aqueles que ficam depois de você. Porque, afinal de contas, quem que nunca conheceu, ou vivenciou, ou viu na televisão inventários que se arrastam por anos e anos, não só consomem grande parte do patrimônio deixado, como também acaba com as famílias. Quando nós falamos em planejamento sucessório, é isso que nós queremos evitar. A gente quer
trazer mais conforto entre os familiares, evitar essas disputas, essas brigas. A gente quer trazer uma segurança jurídica para esse patrimônio, que afinal de contas foi construído a duras penas. Eu tenho certeza que quem passou um dia inteiro aqui hoje sentado trabalhou muito duro para construir o seu patrimônio. Então, eu tenho certeza também que ninguém aqui gostaria de ver esse patrimônio se dissolvendo ou virar picanha para o governo. Né? Então, quando a gente pensa no planejamento, a gente também quer trazer uma estrutura jurídica mais sólida para esse patrimônio, uma segurança jurídica maior e preservar esse patrimônio. Eu sempre digo que, principalmente em relação aos conflitos familiares, eu gosto de dizer que enquanto os pais estão vivos, nós temos ali uma hierarquia entre gerações. E é muito fácil que os irmãos, a segunda geração, se respeitem, porque afinal de contas, tem alguém para quem eu devo respeito, meus pais. Só que quando esses pais se vão, todos ficam em uma linearidade. Não existe mais hierarquia entre nenhum deles. E aí é nesse momento que surgem os interesses próprios, pessoais, principalmente quando cada um desses irmãos já tem as suas próprias famílias. E aí, cada vez mais, os interesses vão sendo voltados para o núcleo familiar. E não mais para aquela família de pai, mãe e filhos. Porque, afinal de contas, agora os pais já não estão mais aqui. Então, o planejamento sucessório, ele busca o quê? Deixar essa família, deixar esse patrimônio estruturado de acordo com cada núcleo familiar, porque cada família tem as suas particularidades, deixar isso estruturado para, se talvez não evitar, porque muitas das vezes, mesmo com planejamento, a gente ainda enfrenta conflitos, mas se talvez não evitar, minimizar o máximo possível. Então, é esse o objetivo do planejamento. E quando a gente fala em planejamento, então, como eu disse, existem diversos instrumentos, o testamento, a doação, um seguro de vida e a holding. E aí, o que é, afinal de contas, essa holding? Cerca de umas 2 semanas eu atendi um senhor e ele tinha um imóvel dividido em várias salas e com receita locatícia, e ele veio, olha, eu te procurei porque eu quero entender mais sobre a holding, e acho que a gente precisa criar uma holding e colocar esses imóveis lá dentro. E aí, conforme eu fui conversando, fui entendendo o contexto, eu disse, olha, realmente, no seu caso, a gente pode criar uma empresa, que a gente vai chamar de administradora de bens próprios, que vai ter ali um KNAI de locação de imóveis, colocar esses imóveis lá dentro e talvez, depois de fazer conta, como a Viviane deixou bem claro, para você seja mais interessante, a partir de então, ter esses imóveis dentro de uma pessoa jurídica. Então, eu não preciso da holding, eu preciso da empresa. E aí, depois de muito tempo, eu consegui explicar para ele que holding é um nome comercial que se deu para criar uma empresa e colocar o seu patrimônio dentro dela. A holding, propriamente dita, de acordo com a lei, é aquela empresa que é utilizada para ser dona de outras empresas. Mas, na grande maioria dos casos, não é isso que nós vamos fazer para estruturar o patrimônio de vocês dentro de um CNPJ. Então, a gente diz, eu tenho uma holding, eu criei uma holding. Sim, comercialmente falando, popularmente falando, você tem uma holding. Mas, no fim das contas, de acordo com o seu contexto patrimonial, seja ele de imóveis urbanos, de imóveis rurais, de imóvel rural, não sei, a gente vai criar uma empresa, tirar o patrimônio da pessoa física e colocar dentro de uma pessoa jurídica. Por quê? Primeiro, ainda não sei qual é o futuro em relação a isso, a gente consegue economia de impostos na hora de fazer a sucessão desse patrimônio. Já vou dar o exemplo para vocês. A gente consegue ainda uma melhor administração para esse patrimônio, pensando em próximas gerações. Porque, por exemplo, eu vou trazer aqui o contexto do agronegócio, de fazendas. É muito comum que quando a gente sai da primeira geração
do pai e da mãe e vai para as próximas gerações, filhos, netos e etc., né? Vamos pensar aqui sair da primeira e para a segunda geração. É muito comum que dentro de um contexto familiar, um dos filhos saiu fazer medicina, o outro foi virar dentista, foi ser advogado e sobrou um que toca essa fazenda. E aí, se a gente pensar que quando esse pai não estiver mais aqui, todos eles estarão em igualdade de poder sobre esse imóvel, pode ser que, pensando em uma proteção do negócio, essa gerência da fazenda vai ficar prejudicada. Pode ser que nenhum dos outros irmãos queiram voltar e se inteirar do negócio, mas pode acontecer o contrário também. Quando o pai e a mãe não estão mais aqui, surge a oportunidade de se tornar um fazendeiro. E agora, meu irmão, você que trabalhou a vida inteira aqui, eu vou assumir junto com você. E podem surgir os conflitos. Ou mais, pode ser que eles enxerguem na falta do pai e da mãe uma oportunidade de receber dinheiro. Eu não quero mais a fazenda. Eu quero vender a minha parte. Eu quero pegar o meu dinheiro. Agora é meu. E isso na pessoa física, quando eles se tornam donos em conjunto na matrícula, fica muito mais fácil de acontecer. Quando a gente pega esse patrimônio e coloca dentro de uma empresa, a gente consegue criar regras de direito societário para evitar que isso aconteça, se for da vontade dos pais. Então, por exemplo, eu posso designar um administrador para quando eu não estiver mais aqui. Eu posso designar aquele meu filho que tem mais familiaridade com o negócio para que ele continue tocando os negócios. Ou eu não tenho nenhum filho que tem capacidade de tocar o meu negócio. Só que eu sei que isso aqui é tudo que eu construí ao longo dos anos. Eu sei que isso aqui é a aposentadoria deles que está garantida. E eu sei que se eles se desfazem de um imóvel rural, a gente sempre diz que imóvel rural é para ser comprado e não vendido. Eu sei que se eles venderem esse imóvel, já que não tem ninguém capaz de tocar, em alguns poucos anos, tudo isso vai virar pó. Então eu posso designar ainda uma terceira pessoa, aquele gerente de confiança, aquele funcionário que está ali, que é o braço direito na atividade rural. Eu posso designar ele para ser o administrador e criar regras. O que eu acho mais legal de se trabalhar o planejamento sucessório por meio de uma holding, por meio de uma empresa, é que nós conseguimos criar regras. O direito societário ele dá para a gente muita margem de criar regras que atendam às necessidades da família. Enquanto que na pessoa física isso fica praticamente inviável, dentro de uma pessoa jurídica nós conseguimos atingir essa finalidade. Então a holding ela vem com esse objetivo de preservação do patrimônio, de preservação dessa família. Quando eu atendo, né, surge sempre a dúvida: e se algum filho meu quiser vender a parte dele? Aí a pergunta que eu faço é: você quer que isso aconteça? Não, eu não quero. Bom, então a gente coloca regras nessa empresa de que, se ele não quiser mais permanecer na sociedade, ele não pode vender para nenhum terceiro. O máximo que ele pode fazer é: empresa, compra a minha parte aqui, que eu estou me retirando. Pela lei, se nada for escrito, dentro de uma retirada de sociedade, a empresa teria 90 dias para isso. Será que a empresa teria capacidade? Também não. Então a gente estabelece um prazo justo e razoável que é decidido por quem? Geralmente pelos pais, seja para realmente indenizar ou seja para dificultar a saída desse herdeiro do negócio familiar. Então, assim, quando a gente fala na holding, eu realmente gosto muito dela quando ela é viável, porque a gente consegue trabalhar muito bem a proteção do patrimônio. E aí vocês devem estar se perguntando: e onde que vem a economia na sucessão desse patrimônio? Por que se fala tanto que fazer a doação de cotas é mais econômico e mais vantajoso do que fazer uma doação direta do patrimônio? Deixa eu ver se está aqui no próximo slide já. Não. Aqui são os benefícios, né, que eu já conversei com vocês. E aqui eu trouxe um exemplo
Esse aqui é um caso que a gente fez uma projeção cerca de alguns dias no escritório, e eu sempre gosto de dizer, olha, para essa situação, para saber se você realmente precisa de uma holding, porque não é só, é aquilo que eu disse no início, nem todo mundo precisa de uma holding não é para qualquer imóvel, e eu acho que é sim muito interessante, apesar de ela ter tantos outros benefícios, como esses que eu coloquei aqui agora, nós fazermos conta para entender. Além dos outros benefícios, será que, economicamente falando, você vai ter alguma economia? Muitas das vezes, hoje a gente ainda consegue essa economia, geralmente a gente atinge uma economia muito grande, mas pode ser que, mesmo ficando no 0 a 0, como é uma situação que eu atendi ontem, talvez eles fiquem ali no 0 a 0 em termos de fazer uma doação direta de imóveis ou colocar dentro de um CNPJ, em termos de custo fica no 0 a 0. Mas eles têm outras particularidades familiares que indicam talvez uma empresa, porque mesmo ficando no 0 a 0, eles vão atingir outros benefícios, que seria uma administração direcionada do patrimônio, dos aluguéis que esses imóveis rendem, uma maior proteção desse patrimônio em relação às companheiras, esposas, maridos que vêm, aos agregados, digamos assim. Então, é sempre importante que a gente faça conta, coloque na ponta do lápis e, ao mesmo tempo, faça análise em paralelo com os objetivos da família. Nesse caso aqui, por que a gente fala que existe tanta economia na hora de criar a holding, de fazer a doação das cotas por meio da holding? Porque em alguns estados, e hoje são pouquíssimos, porque realmente a Receita Estadual, cada estado tem a sua própria lei de ITCD. O ITCD é o imposto que você paga, seja para doar um bem ou dentro de um inventário. A maioria dos estados, eles já têm adotado o comportamento de, percebendo que uma pessoa jurídica, onde eu estou doando imóveis, onde eu estou doando cotas, tem imóveis dentro dela, eles pegam lá o balanço patrimonial dessa empresa, vê que tem ativo imobilizado, fala, opa, tem imóveis dentro dessa empresa. O que eu vou fazer? Vou reavaliar essas cotas a preço de mercado. Então, na grande maioria dos estados, já não compensa mais você doar cotas de uma holding, porque o resultado final vai ser pagar o imposto de doação sobre o valor de mercado desses imóveis. E essa grande economia que a gente quer atingir, a gente não consegue. Alguns poucos, hoje eu trabalharia de forma segura em 2 deles, que são São Paulo e Mato Grosso. São Paulo por quê? Porque por uma falha de lei do estado de São Paulo, vou traduzir em termos leigos, a lei de São Paulo deixa uma brecha para interpretar que, quando você fala que na hora de doar cotas eu vou levar em conta o valor patrimonial delas, seria o valor correspondente ao imposto de renda. Então, a lei de São Paulo deixa essa brecha, a Cefaz de São Paulo, na doação de cotas, tentava reavaliar, o contribuinte levava para o judiciário e no judiciário a Cefaz perdia. Então, a Cefaz recuou, falou, bom, eu vou respeitar o que o Tribunal de Justiça tem entendido e vou considerar que, trocando em miúdos para uma empresa criada do zero, o valor, a base para se calcular o imposto de herança e doação, aqui dessa empresa, vai ser o valor que esses imóveis estão declarados no imposto de renda. Mato Grosso tinha essa mesma brecha na lei, dava margem para a Cefaz reavaliar e no Tribunal de Justiça a Cefaz perdia. Então, também dava uma certa tranquilidade, mas sabendo que existia um risco grande de reavaliação, de ganhar na justiça. Começo desse ano, e eu acredito que foi uma mudança totalmente política, a Assembleia votou para mudar a lei do ITCD do Mato Grosso, para que conste expressamente na lei que a base de cálculo na hora de doar cotas é o valor contábil dessas cotas. O que isso significa, então, depois de toda essa explicação? Quando nós vamos jogar esse imóvel para dentro de uma empresa, a lei do imposto de renda nos dá a opção de fazer isso, de transferir esses imóveis pelo valor que eles estão declarados lá no seu imposto de renda.
Como vocês podem perceber, geralmente esse valor ele é minúsculo, pelo ano de aquisição, por ter sido adquirido há muito tempo. E esse valor que está lá declarado, ele é convertido em cotas. Na hora da gente fazer a doação, é sobre esse valor que se paga o ITCMD. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem um imóvel declarado de 23 mil, 24 mil, com valor de mercado jogando para baixo, que aqui eu sempre gosto de fazer uma estimativa jogando para baixo, de 2 milhões e 150. O outro, a mesma coisa. É uma diferença gritante. Mais gritante ainda é os custos para se trabalhar essa sucessão por meio de uma doação de cotas hoje, do que os custos de uma transmissão em inventário. Por quê? Eu vou ter ali o custo, nesse caso, nesse exemplo, aqui no Mato Grosso, como a alíquota ela é progressiva, ela começa em 0, seria até isento, nem teria imposto de doação. Mas o que ele teria que pagar, esse cliente? O ITBI, que é uma outra grande polêmica que tem surgido e que hoje é uma questão praticamente vencida, que é que, a partir de 2020, o STF deu uma decisão que deu margem para os municípios começarem a cobrar o ITBI no que a gente chama que é na integralização dos imóveis. Trocando em miúdos, quando você pega o seu patrimônio da pessoa física e coloca dentro da jurídica, o município ele fala, então eu vou cobrar o ITBI de você sobre essa diferença do valor que está declarado e o valor que eu entendo como valor de mercado. E isso é o que muitas das vezes trava alguém de realizar o seu planejamento, porque nessa situação o ITBI nem ficou tão caro, porque é lá em Sorriso e lá a prefeitura cobra sobre o valor de ITR. Então, fica razoável. Aqui em Primavera, a prefeitura tem avaliado de uma forma bem exagerada os imóveis e muitas das vezes a gente enfrenta esse obstáculo, ainda que seja muito mais econômico. Porque, como eu acabei de explicar, geralmente o imóvel declarado no imposto de renda está por um valor muito baixo. O custo que você vai ter na doação desses imóveis de forma antecipada vai ser muito maior, mesmo que você tenha que pagar o ITBI. Eu não tenho caixa para pagar esse ITBI, porque o ITBI é um pagamento à vista. Então, hoje, o escritório tem utilizado algumas estratégias. Brigar na justiça é uma delas, mas aqui no Mato Grosso é praticamente uma briga perdida, porque o Tribunal de Justiça também entende que ele é devido. Mas brigar na justiça com algumas ferramentas que deem poder para a holding transferir esse imóvel para ela no momento adequado, que seria o quê? Jogar um pouquinho para frente o pagamento desse ITBI, para não ter que pagar ele agora, mas para aproveitar uma baita oportunidade antes que a reforma tributária efetivamente seja aprovada. E aí aqui eu venho para o que esperar então com a reforma tributária. Sinceramente, hoje, se a gente estivesse falando sobre isso 30 dias atrás, eu teria mais certeza sobre o que esperar da reforma tributária. Hoje eu digo, em relação ao ITCD, não sei. Por quê? Quando veio o texto que está pendente de aprovação no Senado e na Câmara, que é do PLP 108, projeto de lei 108, constava expressamente que, para todos os estados, na doação de cotas de pessoa jurídica que tenha imóveis no seu patrimônio, essas cotas vão ser reavaliadas a valor de mercado. E isso a gente vem trabalhando com esse cenário desde março, abril do ano passado, se eu não me engano. Olha, vamos nos antecipar, vamos correr, a reforma tributária está aí para ser votada, a chance de continuar com essa economia tão grande, ela tende a acabar. Então, se você tem um patrimônio, se você pensa em planejamento sucessório, o momento é agora. O primeiro projeto, que era o 68, que trouxe o IBS e o CBS, foi votado em dezembro do ano passado, foi sancionado pelo Lula em janeiro, e esse ainda está pendente, o PLP 108 ainda está pendente. Hoje, inclusive, à tarde, o Senado estava votando ele novamente. Acontece que, uns 20 dias atrás,
o senador Sérgio Moro propôs uma mudança na redação, na lei ali, no que fala, em relação à doação de cotas. E ele propôs que, na doação de cotas, fosse considerado o valor, assim, de uma forma bem leiga, o valor que os bens estão declarados no imposto de renda do contribuinte. Nossa, a gente ficou muito feliz, né, gente? Porque, afinal de contas, o que todo mundo vem dizendo, olha, a holding vai acabar, e ela não vai por inúmeras outras razões, mas talvez essa economia tão gritante vai acabar. Opa, peraí, acho que não é bem assim. Uma semana depois, uma outra senadora do PT, eu não lembro o nome dela, propôs de novo uma outra redação, quase idêntica à primeira, em relação a avaliar esses bens a valor de mercado na doação de cotas. E aí foi um banho de água fria. E semana passada, de novo, nós tivemos uma proposta de mudança de redação para que seja considerado valor de patrimônio líquido. Então, de novo, valor dos bens que estão declarados em imposto de renda. Hoje o Senado está votando. Talvez amanhã vocês vejam notícias por aí. Então, o que vem com a reforma tributária em relação ao ITCD? Sinceramente, a gente não sabe. O que eu posso adiantar para vocês? Quem tem interesse de fazer o seu planejamento, quem tem seu patrimônio, que já vem conversando sobre isso com a família, já vem pensando, o momento mais seguro ainda é agora. A gente não sabe o que vem pela frente. É claro que depois que essa reforma for aprovada, existirão outras necessidades, outros cenários que exigirão de vocês uma holding. Como, por exemplo, aquele que loca mais de 3 imóveis que tem uma receita superior a 240 mil por ano. Nesse caso, talvez, mesmo tendo um custo parecido para trabalhar a sucessão, se for à vontade de uma sucessão antecipada, ainda assim, a Viviane trouxe com números aqui para vocês. Para quem está nesse cenário, que tem mais de 3 imóveis, receita superior a 240 mil ano, ou menos de 3 imóveis, de 3 imóveis para baixo, mas com uma receita superior a 280 mil ano, e isso também vale para o arrendamento rural, uma pessoa jurídica ela começa a ser interessante. Ela é interessante. E quem sonegou a vida inteira, como a Viviane trouxe de exemplo, eu nunca declarei, e é muito comum, muita gente que não declara locação. Quer continuar alocando pela física? Continuar não declarando? Tudo bem. Qual que é o grande impacto em relação a isso? O CIB, Cadastro de Imóveis Brasileiro, que sempre existiu, mas que agora passa a ser, né, com essa normativa, obrigatório. Os órgãos eles vão ter que se atualizar em relação a esse cadastro. E o avanço da Receita em relação à capacidade de fiscalização. Porque você concorda comigo que se a Receita tem uma base de cadastro de cada um dos seus imóveis, se ela nota que você tem 10, 15 imóveis ali no seu imposto de renda, imóveis esses que não trazem rendimento nenhum, é muito mais fácil dela chegar até você e entender qual que é o contexto desses imóveis e então te autuar, te fiscalizar e o problema, as consequências advindas disso serem muito maiores. Então, nós estamos num período de regularização. Eu digo que é inevitável que nos próximos anos, e é isso que o governo quer, a gente sabe, e aí, né, às vezes eu brinco, parece que a culpa é nossa, advogados, contadores. A gente quer ajudar vocês a não terem problemas, mas é inevitável que nos próximos anos o cerco vá se fechando. Quem trabalha, quem não declara, quem sempre locou de forma por baixo dos panos, talvez não consiga mais. Então, nós estamos num período de regularização. O que mais que vem de mudança, né? Além do ITCD, ITCMD, que, como eu disse, a gente não sabe se realmente fica para cima ou se mantém igual, a reforma sobre a renda. Vocês devem ter ouvido por aí que até 5 mil é isento, depois até 7 mil tem uma alíquota progressiva, mas talvez o que mais impacte para vocês é que hoje existem esses dois projetos ali para serem votados. Um, que é tributar a distribuição de lucros
acima de 50 mil mês. Isso distribuição de lucro, de empresa mesmo. E o outro, e aí eu não sei como é que eles vão se compatibilizar, em que momento que eles vão unificar esses dois projetos. O outro, ele quer tributar aquela pessoa que tem uma receita maior do que 50 mil mês, independente de onde veio. O que é ainda pior, porque se eu tenho uma empresa, eu já recolho o imposto ali dentro da minha empresa, o que hoje, e mesmo que não seja aprovada a distribuição de lucros, eu vou distribuir esse dinheiro para os sócios, e isso gera uma renda de 50 mil ou acima por mês, eu vou ter que pagar uma alíquota maior de imposto, que começa acima de 1.200.000, ela é de 10%. Então, quem recebe ali da sua empresa 1.200.000 por ano, vai ter que pagar 120 mil para o governo, se esse projeto for aprovado. Então, tudo isso está em trâmite ali, são muitas mudanças. O que acho que é unânime entre todo mundo que palestrou aqui hoje é que o cenário ele vai piorar, vai ficar mais caro, mas a grande questão é se planejar, se antecipar. Por quê? Porque talvez com uma boa estrutura societária, a gente consiga fazer com que esse dinheiro não chegue exatamente na pessoa física, que ele fique circulando entre as pessoas jurídicas de um mesmo sócio, de um mesmo grupo familiar, para não ter que pagar um adicional de 10% de imposto para o governo. E aí, sobre a receita de IBS e CBS, né, da locação, a Viviane já explicou muito bem, eu dei uma ventilada nisso. O grande ponto será que a holding morreu? Porque, como eu disse, a gente não sabe o que esperar do ITCD, mas em relação a imóveis de locação, pode ser que ela esteja mais viva do que nunca. Um imóvel que hoje, ainda que eu tenha que... Vou pensar no imóvel rural, que se valoriza ano após ano, e até mesmo os urbanos. Aqui na nossa região, os imóveis eles se valorizam de uma maneira muito, muito rápida. Se eu tenho que pagar o imposto de doação nele hoje, no valor que ele vale, talvez daqui a 10 anos ele valha muito mais. Então, ainda que, se tudo der errado e o ITCD realmente na doação de cotas for a valor de mercado, hoje o meu patrimônio vale X, daqui a 10 anos ele vai valer 2, 3X. E os meus custos também vão ser muito maiores. E aí o grande ponto quando chegar esse momento, será que os seus herdeiros vão ter dinheiro para pagar esse ITCD? Será que eles não vão ter que vender um pedaço, parte do patrimônio, só para custear tudo isso? Então, quando me perguntam, a holding vai acabar com a reforma tributária, você concorda? Eu falo, não, eu não concordo. Porque organização e planejamento jamais vai deixar de existir. E mais ainda, com todas essas mudanças, nós precisaremos cada vez mais de boas estruturas societárias, que no fim das contas, a holding. Ela só vai mudar de nome, mas ela não vai deixar de existir. E a grande pergunta que eu faço planejar hoje ou deixar para amanhã? A decisão é sua. A tranquilidade é da sua família. Bem, depois de tudo isso, meu nome é Adriana, como a Glaucia apresentou. Além de profissional, eu sou filha de agricultores, advogo desde 2013, esposa e mãe de 3 filhos pequenininhos e sou apaixonada por esportes também. Quem me acompanha no Instagram, acompanha um pedacinho de tudo isso. Tá aqui o QR Code do Instagram. Quero parabenizar a Viviane e a Larissa pelo brilhante evento, parabenizar vocês, que já 5h05 da tarde ainda estão aqui, e agradecer pela atenção de cada um.